Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 da primeira carta de Paulo ao povo de Coríntio, e é um dos ensinamentos que eu considero mais contundentes sobre a ressurreição dos mortos na Bíblia. Paulo aborda esse tema de forma inspirada por Deus, fazendo uma pergunta fundamental sobre como os mortos ressuscitarão e que tipo de corpo terão. Essa mensagem de hoje, ela é para você que realmente está interessado em compreender os ensinamentos sobre a ressurreição. E agora vamos ver sobre o ponto de vista de Paulo e entender esse momento tão importante da vida cristã e que nos deixa marcas até os dias de hoje, que é ali do primeiro século. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês, então se inscreve no nosso canal, curta, já deixa o seu like. Estamos entendidos, abençoados? Vamos então aí passar a melhor parte, né? Vamos passar a cereja do bolo. É por isso que eu sempre falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, então vamos na primeira carta de Paulo ao povo de Coríntio, né? Lá no capítulo 15, 15, 20? Não, 15, 35. Deixa eu confirmar aqui, abençoados. É 15, 35. Vamos lá. Diz o texto: alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que palavra, uma pergunta realmente matadora. Irmãos, esse é um dos ensinos, conforme eu falei no começo, mais contundentes sobre a ressurreição dos mortos na Bíblia. Paulo aborda esse tema de forma maravilhosa e inspirada por Deus. E ele faz a primeira pergunta, como está aí: como os mortos ressuscitarão? E depois, que tipo de corpo terão? As partes do texto que estamos analisando é parecida pela garantia da futura ressurreição do crente, com base no fato de que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E Paulo falou isso, essa que é a garantia nossa não, mas daquele povo que viveu naqueles dias e que atingiu também a nós hoje. Paulo fala que Cristo ressuscitou dos mortos. Essa é a garantia. Está lá em 1 Coríntios, né, aí mesmo no capítulo 15, agora no verso 20. Diz o texto: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. E aí adormeceram é mortos, tá bom, querido? Então Paulo está afirmando que a ressurreição dos mortos também para os crentes. Ele diz que a ressurreição de Cristo é essa garantia. E mais na frente ele confirma que o momento da ressurreição é a segunda vinda, onde esta morte seria destruída através do pecado, né? Ela foi destruída porque ela entrou no mundo através do pecado de Adão. Eu vou repetir, meus irmãos, talvez você não tenha entendido. O momento da ressurreição, tá? Que é a segunda vinda de Cristo, onde está a morte, essa morte, ela seria destruída. E essa morte ao qual Paulo fala veio através do pecado de Adão. Vamos ver isso em 1 Coríntios, agora ainda no capítulo 15, versículo 21 e 22, vamos usar bastante a palavra. Está ali. O texto diz: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Olha só, abençoado. Então é um começo, estava terminando um período, o período de morte, e essa morte foi a gente tem sempre tocado, falando que é a segunda morte, a morte espiritual, e entrando agora um novo tempo, que diz que o quê? Que todos os mortos, né, começou por meio de um só homem, e também a ressurreição também. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Então veja o que Paulo está afirmando, que a morte da ressurreição é a morte causada pelo pecado, né? A ressurreição do povo que viria à vida novamente, essa ressurreição, a causa foi o pecado que gerou a segunda morte. Então, abençoado, nós estamos fazendo uma análise, e eu queria que vocês, claro que quem acompanha esse canal já está ciente disso, mas talvez você tenha entrado nesse canal hoje, né, e talvez não entenda a nossa perspectiva bíblica. Nós estamos fazendo uma análise do texto
sem a perspectiva do cristianismo tradicional, que todos sabem que ainda esperam. É um fenômeno incrível, algo que as tumbas se abrindo, né? Os mortos vindo à tona, de maneira visível. E nós estamos contextualizando vocês, segundo a palavra, que esse evento é um evento espiritual. Essa é a intenção dessa palavra. E Paulo diz que quando ocorresse isto, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Por que eu estou colocando no futuro essa interpretação nossa? Porque quando Paulo escreve essa parte dessa carta, a primeira carta, ainda não tinha acontecido no ano 70 o templo veio abaixo, né? A nossa convicção é que quando o templo veio abaixo, tudo foi consumado, conforme diz a palavra lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, quando o templo viesse abaixo. Irmãos, agora nos versos 23, do 23 ao 26, ele diz que o reino perfeito de Deus seria introduzido, e isso tem uma sequência. Só lembrando, meus irmãos, que a associação de Paulo com o pecado de Adão, mais uma vez eu bato nessa tecla, gerou a morte espiritual. E que essa morte é a que se refere à ressurreição dos mortos que estamos tratando. Estamos tratando da ressurreição dos mortos do último dia, tá? Então vamos ver agora lá ainda nos versos 23 ao versículo 26 aí de 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler o texto. Diz: mas essa ressurreição tem uma sequência, diz Paulo. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele vier. Então essa é uma condição que seria na sua vinda. E Cristo foi o primeiro, e depois os que são de Cristo. Então virá o fim. Então a informação que Paulo tem aqui é quando o templo viesse abaixo, porque representava o fim daquele período, do período em que a morte ela sobrepunha aos filhos de Deus, a separação, o pecado, o tempo de Adão. Então, da mesma maneira que por um veio a morte, por outro entrou a vida e a ressurreição. Isso aconteceu como? No aspecto espiritual. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 2, quando Jesus prediz que o templo iria vir abaixo, significa o quê? O fim da legislação mosaica, porque era a legislação mosaica que aguçava mais ainda, era o acusador, estava escrito em todos os lugares dentro de Israel. A acusação era a lei. Vamos continuar. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades. Quem são esses governantes e autoridades? Neste caso aqui, meus irmãos, é a cúria judaica. Os príncipes de Israel, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, eles comandavam tudo. Eles eram governadores, eram presidentes, eles detinham o poder militar, ainda que pouco e limitado dentro de Israel, era eles, né? E todo o poder, tá aí confirmando, todo o poder o quê? Político, militar, e o sistema financeiro também, porque quando Jerusalém veio abaixo, acabou a nação. Tudo isso veio abaixo lá quando o templo, no ano 70, vocês sabem, que foi destruído, né? Vamos continuar. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos. E aí me fez lembrar de uma passagem, né? Em que ali na hora do povo escolher Jesus, Barrabás, naquele julgamento ali fajuto, né, de Pilatos, porque Pilatos não julgou nada, quem julgou foram eles, que eles falaram o quê? Deixa que o sangue desse inocente, porque Pilatos teve Jesus como inocente, deixa que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então aí são os inimigos, os que se colocaram contra Jesus, o Messias. E é por isso que diz, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas André, se isso aconteceu de fato, por que ainda existe morte? Porque a morte que trata o tema ressurreição na Bíblia é a segunda morte, meus irmãos. Não é a morte material. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, capítulo 21, acho que é versículo 4 mesmo, as pessoas ao lerem aquilo ali imaginam um novo mundo, né? Quando não haverá morte, pranto, que aquilo ali serviu para aqueles dias e para nós hoje é uma reflexão de mudanças. Quem tem que mudar o mundo somos nós.
Não é Deus vir destruir o mundo e fazer tudo de novo. Não, isso não vai acontecer. A responsabilidade toda é nossa. Por isso que Paulo fala ali, né, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque o assunto central da ressurreição dos mortos é a ressurreição da segunda morte. E segundo o contexto da revelação de Paulo, essa morte era a morte espiritual, não uma morte física como ensina o sistema religioso. Então, meus irmãos, vocês estão notando o contexto maravilhoso que temos aqui nestes versos? E neste exato momento da história em que Paulo escreve isto aí, a ressurreição não havia ocorrido, tá bom? Isso vocês têm que ter isso em mente. Estamos na linha do tempo antes do ano 70. E essa condição somente seria para aqueles que morrem em Cristo, conforme eu vou ler agora nos versos 17 e 18. Está aí para vocês a condição, somente aqueles que estão em Cristo. Está aí, eu vou colocar para vocês. Está ali. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Como hoje o cristianismo tradicional, né, pensa, né, eles negam um versículo destes aí que nós estamos lendo, tão claro em relação ao pecado, né, e isso prova que o Jesus do sistema religioso é um Jesus que ainda está morto, porque se ele ressuscitou, não é isso? O contrário passa a ser verdadeiro. Deve ser por isso que os líderes aí pintam e bordam, né, meus irmãos? Eles se acham Deus. Aí Paulo fala, nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. E não é isso. Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, não estamos mais em pecado. Vocês estão entendendo? Logo, a ressurreição, essa ressurreição alcançaria somente os que estão em Cristo, ou seja, eles não perecem, mas aguardavam ali o momento exato da ressurreição. Por isso que é importante a gente fixar, a gente está sempre falando, é importante você entender o tempo em que foi dito o versículo, porque hoje a ignorância do sistema tradicional cristão, ao ler um versículo para o futuro, eles acham que o futuro nunca vai acontecer, meus irmãos. O futuro é hoje. E o futuro não é hoje, o futuro é o futuro daqueles dias. Está entendendo, abençoado? Eles estão aguardando o exato momento da ressurreição nesse tempo. E que nós temos visto o que ocorreu, baseados no quê? Aonde? Na cultura judaica antiga, que é a queda do templo, meu irmão. Não tem para onde fugir. Era como se estivesse em um estado intermediário. Naqueles dias, quando morria, ficava em um estado intermediário. Aguardavam este dia. Qual dia? Quando Cristo vier. Naqueles dias não veio, mas hoje já veio. Então, agora que estamos bem contextualizados do que é a ressurreição dos mortos e quando ela ocorreria, podemos voltar ao verso que lemos no início, que Paulo começa o texto com uma pergunta. Vamos ver de novo? Depois, baseado em todo nesse contexto, Paulo faz essa pergunta ali, ó. Como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Então, depois de definir tudo isso, aí Paulo agora começa a resposta, que é a chave para o seguinte desenvolvimento. O que você semeia não vive se antes não morrer. Vou repetir, o que você semeia não vive se antes não morrer. Como indica o verso 36 que eu vou colocar para vocês. É tremendo essa análise, né, que Paulo faz em relação à semente. Ó. Que perguntas tolas. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Então daqui, meus irmãos, segue o primeiro axioma da ressurreição, ou seja, uma verdade. O que é um axioma? Uma verdade que não precisa da necessidade da prova. É uma verdade contundente, é um axioma. Está ali o primeiro axioma da ressurreição. Quer dizer o quê? A pessoa deve primeiro morrer antes de ressuscitar. E não é possível ressuscitar uma pessoa viva. Isso é até óbvio, né, irmãos? É até óbvio isso. Seria até redundante. Agora, Paulo, através da metáfora de uma semente lançada, dizendo que o que semeia não é o corpo que sairá, escreve isso aqui no verso 37. Olha que interessante, que fechamento, irmãos. Está aqui. Versículo 37, ainda no capítulo 15 de primeira carta. E aquilo que se coloca no solo, atenção, aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá,
mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Ele usa trigo. Meus irmãos, vocês estão entendendo? Paulo está dizendo que não é a planta que gerou a semente que nascerá de novo, e sim a semente da planta, dando a entender que o corpo ressuscitado é diferente do corpo que morreu. Sim ou não? O que nos chega ao entendimento, meus irmãos? Que a ressurreição não será neste mesmo corpo, igual a planta que ele deu exemplo. Vocês estão entendendo, meu irmão? Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui comigo. Como é claro esse ensino da ressurreição? A gente vai fazer o desfecho. Vocês vão chegar a esse entendimento. Então Paulo usa essa comparação porque é bastante intuitivo relacionar o corpo morto enterrado em uma tumba, da qual emerge um corpo ressuscitado, a uma semente enterrada no solo, da qual brota alguma planta. Não a planta que brotou. Não a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O corpo terreno não é a mesma coisa do corpo celestial. Paulo vai falar sobre isso aí. Agora, no segmento, ele prossegue introduzindo que existem dois tipos de corpos. Corpos terrestres e corpos celestes, que são diferentes. Vamos ver essa analogia incrível de Paulo, agora nos versículos 40 a 41. Diz o texto: também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. Paulo está ressaltando aí que os corpos são diferentes, meus irmãos. Isto sustenta quando falamos que a ressurreição não foi de maneira visível. Foi de modo espiritual. Foi. Hoje o sistema religioso espera essa catástrofe, né? Ou essa catástrofe. Aí versículo continuando: o sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. Viu o brilho das estrelas? Cada uma é diferente. Agora no verso 44, olha o que ele diz. Aí no capítulo 15, tá? Não sai do capítulo 15 não. Diz ali o texto: pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. André, como é que é um corpo espiritual? Não me pergunte isto que eu não sei. Foge ao nosso entendimento. Sim ou não? Algumas pessoas, segundo Hollywood, segundo a cabeça dos nossos irmãos do cristianismo tradicional, é igual você botar um lençol branco na cabeça, fazer 2 furinhos, um furinho para o nariz, né, e outro para a boca. É a alma, né? Fala que é o espírito, é o corpo espiritual. Então, irmãos, agora Paulo conecta este ensinamento com a ressurreição. Vamos ver. Agora que está começando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Diz o texto: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Opa, glória a Deus. Vocês estão percebendo, meus irmãos, a grandeza desse estudo? Como ele vai se encaixando nas nossas dúvidas e vai aumentando a nossa base de conhecimento sobre esse assunto, que é muito importante. É muito minucioso esse estudo, meu irmão. E hoje, sinceramente, o cristianismo tradicional, além de não aceitar isto que falamos, na realidade não estão nem preparados para estudos tão densos como este que fazemos. Por isso, meu irmão, que eu falo, adquira a apostila. Você vai ver o ensinamento, a tua mente vai se abrir de uma tal maneira. E Paulo continua, né, com uma série de paralelos para continuar insistindo na diferença estabelecida no verso 40, atribuído à natureza da ressurreição. Vamos ver? Agora verso 40. Acompanha aí, abençoado. Não dorme não. Diz o texto: o sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. Então Paulo começa a traçar um paralelo. Eu fiz aqui um quadro que vai ajudar muito. Olha só, eu vou mostrar para vocês. É uma tabela, tá? Olha aí, vou mostrar para vocês. Tá aí a tabela. Não tá muito legal, mas nas apostilas vai muito bonita essa tabela.
Aqui no canto esquerdo, né, pelo menos para mim é no esquerdo, acredito que para todos é no esquerdo, está os versículos, as referências. Aí vem o corpo semeado, né, o corpo terreno, e o corpo ressuscitado. Então ali versos 40, 48 e 49, se vocês pegarem, vocês vão ver Paulo falando sobre terreno e o ressuscitado, que seria a semente nascendo, celestial. Aí depois corrupção, vem corrupção, no versículo 42, no 43, desonra, e no corpo ressuscitado, glória. Por que no corpo semeado a desonra? Já viu, abençoado? O corpo que nós vivemos hoje é um corpo de humilhação. Basta ficar aí uns 5 dias sem banho para vocês sentirem a glória desse corpo carnal que nós temos. Então a desonra, e fora os desejos enganosos, tudo isso aí que a gente tem que lidar na vida e tem que ter cuidado com isso, realmente. Tudo é lícito, mas tudo não convém, mas nem tudo convém. Mas o que não convém é um problema seu com Deus, não é um problema do irmão ou da irmã, como hoje existe no sistema religioso, pessoas que ficam observando a vida dos outros, né? Esquecem de viver a própria vida. Versículo 43, a fraqueza do corpo, tô doente, isso é fraqueza, mas vai ressuscitar quem? Poder. 44 e 46, natural, né? Algumas versões usam animal, espiritual. 46, corpo terreno, animal, corpo ressuscitado espiritual. 47, homem da terra, homem do céu. Irmãos, este paralelismo destas palavras que aparecem nestes 9 versículos que estão aí indicados, esclarece qualquer dúvida sobre a natureza da ressurreição, sim ou não? Veja, de um corpo terreno, corruptível, desonroso, fraco, animal e natural, para um corpo celestial, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, não carnal, etéreo e sobrenatural, que emergeria igual aos anjos. Atenção, segundo o texto de Lucas, capítulo 20. Vocês lembram quando os saduceus falaram ali, querendo pegar Jesus sobre a ressurreição? Aí Jesus fala isso aqui, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, porque corpos celestiais. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Falando que a ressurreição não seria algo visível, algo palpável. Estão entendendo, meus irmãos? Os versículos 45 ao 47 comunicam através de uma associação dentro deste paralelismo que eu mostrei para vocês, que o primeiro é o carnal, né, o corpo terreno, depois o espiritual, o corpo ressuscitado. Assim como Adão foi o primeiro homem terreno, também veio Cristo, o homem do céu. Vamos ver lá, agora nos versículos 45 ao 47, e vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 15. Está aí, As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Olha aí, que dá vida, meus irmãos, ressurreição. O primeiro vem o corpo natural e depois o corpo espiritual. Por que nós estamos vivendo hoje, André? Para quê? Para adquirir um corpo espiritual. Viemos informe a este mundo, como diz, né? A nossa pré-existência era informe. Era um espírito sem corpo, algo informe. Mas Cristo foi o primeiro. E nós estamos vivendo aqui para no final acontecer isso, adquirirmos o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Então, irmãos, nesse sentido, observa-se uma progressão na existência humana, semelhante à progressão pactual de Deus com o homem, como mostram aí os versículos 21 e 22, tá? Tá aí o texto. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Nova vida é o que, irmão? Ressurreição. Isso vai se dar onde? Hoje, no mundo espiritual. Aonde se deu a ressurreição dos 70, que foi a ressurreição do dia final daquela era? Se deu quando? No ano 70. E todos que morreram antes do ano 70 ficaram aguardando em um estágio intermediário. Então a razão pela qual a ressurreição tinha que ser é espiritual.
ela é introduzida no que pode ser classificado até certo ponto como a 10ª parte deste paralelismo, ou seja, teria que ter mais um versículo lá naquela tabela que eu botei para vocês. Vamos ver isso? No versículo 50. Vai acompanhando aí, abençoado. Não está me vendo, mas eu estou aqui, tá? Estou te vendo aí cochilar, hein? Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Por isso que a ressurreição dos mortos do último dia, e nem a ressurreição dos mortos, quando morre, não pode ser neste corpo físico. Está entendendo? Irmãos, o texto aí está claro para você, irmão, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Deixa eu botar aqui para ver se os irmãos acordam. Alô, hello? O texto está claro para você? Para mim, irmão, se clarear mais, o galo não canta. Isso é uma verdade em que muitos cristãos nem sabem que isso existia, pois passam por cima desses versos tão importantes sobre a ressurreição. Já viu o cristianismo tradicional? Meu Deus, não fala. Eles só falam que a ressurreição será um fenômeno mundial, um evento de tumbas se abrindo, mares dando seus mortos, né? Já pensou a confusão, meus irmãos? Né? Eles imaginam o Vale dos Ossos Secos acontecendo, os ossos, tal, aquela coisa toda. Um sentido espiritual. E ainda pensam que serão igual ao corpo de Cristo ressuscitado, que eu já falei que não. Cristo ressuscitado teve um objetivo de quê? De que provar que Cristo veio dos mortos. E o pior de tudo, que isso ainda vai ocorrer. Porque se fosse lá, né, se fosse lá atrás, pelo menos a gente não vai ver isso. Mas não vai ser assim. Sendo que isso não é o ponto do nosso estudo hoje, tá, abençoado? E sim provar que a ressurreição é espiritual, invisível, mas real. Esse é o objetivo dessa palavra. Então Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, comunica explicitamente e repetidamente aos seus ouvintes que a natureza da ressurreição, ela é espiritual, distinto do semeado, que é terreno. Porque o físico não pode entrar no reino de Deus, no céu, onde somente há espaço para o incorruptível e celestialmente glorificado corpo. Vocês estão percebendo o conteúdo rígido da escatologia bíblica, sem o viés do cristianismo tradicional, sem a lente, que atendem mais uma demanda humana, por causa das suas divisões, já viu? Várias divisões. Então eles têm que sustentar lá as suas teses. E aí começa a entrar com filosofia. Não pode ir à praia porque lá em não sei quem, em Gênesis, não porque lá em Levítico, não porque em Apocalipse. Tudo para sustentar que o irmão não pode ir à praia. Paulo também aqui afirma que o material, o que é feito de carne e sangue, não tem lugar nesse reino. Não tem, meu irmão. Vai ficar. Esclarecendo qualquer dúvida possível a esse respeito. Irmãos, após este esclarecimento, Paulo continua no verso 51, tem mais, com um mistério, a revelação de algo oculto. Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, como é que está aí, abençoado? Acho que está bom, né? Que se a gente continuar uma outra hora, né? Vou só então ler aqui, porque essa parte é muito interessante, tá? Tá ali. Paulo começa então a falar um segredo, um mistério. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí, abençoado? Essa transformação não pode ser outra senão a ressurreição. Não pode simbolizar nada mais do que isso, pois tanto o contexto anterior quanto o seguinte tratam desse tópico. Agora, dormir é mais do que apenas um eufemismo ou a metonímia, né, abençoados? Para morrer. O verbo grego, né, que é koimal, dormir, né, está sendo usado por Paulo nessa passagem aí que nós estamos vendo, tá? Onde diz que nem todos dormiremos. Eu tenho aqui várias referências bíblicas, eu vou colocar para vocês aqui. Isso aqui vai nas apostilas, tá, abençoado? Deixa eu ver, é isso mesmo, tá aí, ó. Várias referências, né, essa palavra grega, onde Paulo aplica também a mesma ideia. E aí eu ressaltei ali 1 Coríntios capítulo 7, 39. Diz, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido dormir, morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor, né? E aí essa versão aí usou esse termo, tá, abençoado? Isso aí não tem nada a ver não, tá? Não tome isso aí como uma verdade não, seja um irmão no Senhor.
Que às vezes você casa com um irmão no Senhor aí e passa dificuldade, tá? Mas em graça, se tiver em graça, né? A tendência é dar certo. Falo pra você, dá certo. Tem a minha vida aqui. Minha vida serve de testemunho para isso. Então essa palavra, irmão, é usada para se referir ao que? Ao estado intermediário pelo qual os mortos passariam depois de morrerem. Irmãos, lembre-se que a ressurreição só é possível depois de alguém que já morreu, tá? Não existe a ressurreição em vida. Tá bom? Vamos ver agora 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36. Novamente Paulo fala ali, né? Que perguntas tolas. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aí tá ali a palavra. Então, abençoado, é isso aí, ó, tá vendo? Colocar agora o verso 22, mesma coisa de Paulo usando. Verso 22. Assim como todos morremos, novamente está a palavrinha aí, em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Então, automaticamente, em Adão, até a queda do templo, era automático. Todos morremos, ficavam esperando um estágio intermediário. Isso não existe mais, tá, meus irmãos? Antigamente ficava aguardando a sepultura, né? Ficava aguardando no inferno. Inferno é sepultura. Como também em Hebreus capítulo 9, versículo 26, é tremendo esse versículo aqui, olha. Né? Se fosse assim, ele precisa, falando de Cristo, né? Ele precisaria ter morrido. Está aí a palavra de novo, apótene seco. Muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora no fim dos tempos, agora, Paulo naqueles dias, não hoje, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E onde está o pecado aí? Está lá no sistema religioso. Por quê? Porque o Cristo dele está morto. Então vocês estão entendendo, vocês estão vendo, né, que está tudo se interligando, tudo se conectando. E o detalhe era o tempo em que isto estava ocorrendo. Que hoje, infelizmente, as pessoas pensam que isto ainda acontecerá. Não, já aconteceu. De modo que essa transformação, ressurreição, né, a que estas palavras estão inseridas em 1 Coríntios capítulo 15, se refere, deve necessariamente ocorrer depois de morrer. Agora, irmãos, presta atenção, estamos chegando ao fim dessa mensagem. Vou pôr de novo, né, o texto em questão, tá? Que é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz ali, olha: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Somando esses antecedentes aí, pode-se concluir que esse mistério não se refere ao fato de que nem todos morreriam, tá? Mas sim ao fato de que nem todos passariam pelo estado intermediário, aguardando a ressurreição, mas sim que após a ressurreição dos mortos, que houve na segunda vinda, né, o resto, os que estão vivos, nós que seremos transformados, seríamos transformados diretamente em seu estado glorificado depois de morrerem. Então, quando isso vai acontecer conosco? Quando morremos. Estão entendendo? Obviamente, né, irmão? Claro que não passando por esse estado intermediário que ficaram, que deu origem à ressurreição do último dia, daquela era, daquela legislação, do sacerdócio levítico sobre a terra, do pecado de Adão. Isso foi removido, isso foi tirado. O inferno que ficava exposto lá ao espírito não fica mais na morte, não fica, meus irmãos. É automático. Caiu, né, como ele diz, a semente, nasceu corpo incorruptível, corpo celestial. Caiu o perecível, veio o eterno. Estão entendendo, abençoado? Então não está passando por esse estado. Nós hoje não passamos mais nesse estado aí de descanso, esperando para o momento escatológico. Hoje o sistema ainda crê nisso, né? Esperando o momento escatológico final. Porque o reino de Deus, com suas promessas, né, para nós já chegou. Para o sistema ainda não, mas a verdade é que já chegou. Conforme eu falei, antes disto, lá na legislação mosaica, de pé, os espíritos ficavam como neste estágio, esperando a segunda vinda de Cristo. Pensando dessa maneira agora, como nós estamos pensando, o verso 51 ficaria assim, olha. Vou colocar aí para vocês. Ali, ó. Nem todos nós vamos dormir. Um estado intermediário.
Conferir lá com os versos 18 e 36. Mas todos seremos transformados. Nem todos passaremos pelo estado intermediário, mas ressuscitaremos diretamente após a morte. Porque esse povo era o povo que estava atravessando a transição. A transição de pactos estavam presentes. Estavam os dois pactos presentes. Um pacto perdendo as forças e outro começando a tomar força para vir ao mundo. E veio quando a legislação judaica caiu. Quando Jerusalém foi destruída e o segundo templo veio abaixo. A partir deste momento, aí sim, aqueles irmãos que morressem, desses daí, povo de Corinto, que atravessou essa transição, que atravessou esse tempo, aí sim, eles não ficariam mais sujeitos à segunda morte. Porque essa é a segunda morte. A espiritual. Eles ressuscitariam automaticamente, meus irmãos. Irmãos, ficou claro para vocês? Antes da vinda de Cristo, o homem ao morrer esperava esse evento ainda para o futuro. Depois da vinda, o homem não aguarda mais neste estágio intermediário, morre-se no corpo humano, ressuscita no corpo espiritual. E o versículo 52, que vamos ler agora, indica o momento da transformação daqueles que estavam neste estágio intermediário, esperando a ressurreição. Vamos ver? Está aí no versículo 52, e é o último versículo dessa mensagem. Diz o texto: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Isso aí se referindo aos irmãos que passaram a ressurreição. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, mas depois que morressem. Isso reafirma que o tema dessas passagens é a ressurreição. Agora, esta passagem dá a impressão de que essa transformação ou ressurreição também aconteceria aos santos vivos na segunda vinda. Pois diz o quê? E nós, na verdade? Isso aí dá uma certa confusão. Porém, devemos lembrar que a ressurreição só se aplica aos que morreram antes da segunda vinda. Depois não. Irmãos, esse tema, eu vou explicar direitinho, né? Talvez alguns irmãos aí talvez não tenham pegado, talvez não tenham entendido, mas hoje é assim. Então, abençoado, e aí, gostaram? Se você não entendeu, veja de novo. E já está disponível também esse tema aí nas apostilas, cheias de versículos, né, querido? Então, não perca essa oportunidade de ficar alinhado com a palavra, tá? Não alinhado com o sistema, porque o sistema não crê dessa maneira. Eles creem que vai acontecer realmente, as tumbas vão se abrir, né, os corpos virão, e se vier conforme veio o corpo de Cristo, terão que vir com as chagas necessariamente, né, porque Cristo veio com as chagas, tanto que Tomé, né, teve que tocar para saber se era realmente o Cristo. Tá? Então vamos encerrando, abençoados. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.
As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.